Bom, Nathan, acho que a gente pode começar, né? 10 minutos, o pessoal ainda não entrou. Se não entrou, não vai entrar mais, né? Tranquilo, Então, por mim. o que eu pretendo trabalhar com a turma de vocês hoje, figura de fraudes em contabilidade. Né? Então, assunto até interessante. A gente pode verificar que a contabilidade nem sempre vai ser utilizada para os meios mais corretos possíveis. E dentro da perícia a gente tem que ter um certo conhecimento, ter uma certa noção do que são essas fraudes em contabilidade. Então a gente pode destacar que hoje em dia não são poucos os casos da utilização da perícia contábil para detecção de fraudes. Então hoje em dia a gente está tendo uma vivência muito maior da experiência na perícia contábil com o objetivo de levantamento sobre essas fraudes. Então é bom, é interessante que o conhecimento do perito também tenha dentro desse know-how, essa figura das fraudes. Então existem processos na justiça, assim como de muitos inquéritos administrativos que requerem exame já direcionado, então já vinculados à busca dessa fraude. Então a gente pode encontrar dentro dessas perícias, seja na esfera judicial quanto na administrativa, fraudes contra sócios, contra herdeiros, contra fisco, contra credores. Então, esses são os principais casos que são praticados e os peritos, em geral, são os responsáveis pelo levantamento, por encontrar esses possíveis desvio de conduta, ou mesmo a falência, que pode ser preparada. Então, a gente pode encontrar empresa que, que se declare em processo de falência, mas que foram manipulações ou movimentações contábeis criadas de modo artificial para que assim ele possa fazer a indicação de que ele tenha essa falta de capacidade financeira, essa falta de capacidade econômico-financeira, né? Podendo ser através de desvio desativo, aumento de passivo, então com algum intuito de prejudicar um terceiro, né? Pode ser um credor, pode ser um herdeiro, pode ser um sócio. Então a gente acaba encontrando essa figura também da fraude no processo falimentar. Mas claro, a gente precisa distinguir o que é a fraude em si do erro dentro da contabilidade. Então, fraude é uma ação premeditada. Isso é importante. Então, fraude é premeditado. Ela vem com a intenção de alguém. Então, fraude é uma ação premeditada para lesar alguém. O erro é uma ação que ocorre de modo involuntário, sem o intuito de causar dano. Então, a principal diferença que a gente encontra na fraude e no erro é que a fraude ela tem a intenção, ela foi pensada, foi executada de modo premeditado. O erro
ele ocorre de modo sem intenção, involuntário. Então a pessoa não fez de caso pensado. Então a fraude pode ser um agregado de premeditações, ação dolosa, visando se tirar proveito de alguma forma. Os erros são, por exemplo, somas feitas sem computar parcela, crédito em dobro, inversão de números, esquecimento de realizar transporte ou alteração de contabilizações ou classificação indevida de documento. São possíveis desvios dentro do processo contábil que ocorreram por falta de atenção apenas. Então, as fraudes se operam com desvio de dinheiro, recebimento de crédito sem dar baixa, despesa fictícia, desvio de mercadorias, adulteração de documentos, falsificação de documentos. Então, aqui a gente já vê que a fraude ela é um pouco mais densa, vamos falar assim, um pouco mais pesada do que o erro. Então, ela muitas vezes não, ela ocorre sempre de modo pensado, de modo planejado, em geral para obter vantagem. E muitas vezes não vantagem para si só, mas vantagem para mais de uma pessoa. Então, ocorrência de fraude, pois a natureza difere do erro. Embora o erro e a fraude possam incidir sobre o mesmo fato e documentos, possuem características distintas. Então, o que a gente tem que deixar gravado: fraude, o que é? Um erro que ocorre de modo proposital. Um erro feito de modo pensado. Então, o fraudador é um tipo específico e nem sempre comete a fraude sozinho, mas com a ajuda de terceiros. Quanto mais imperfeito é o controle de uma empresa, mais vulnerável essa empresa se torna a esses possíveis erros e fraudes. Então, a maneira que o empresário ou a empresa pode bloquear ou tentar mitigar esse erro e essa fraude é criando controle interno. Muitas empresas vão ter a própria área de compliance, então buscando a segurança dos seus dados, das suas informações, criando então essas figuras de controle. Mas mesmo não existindo essas áreas, a gente pode encontrar a área de compliance trabalhando para evitar esse tipo de problema, para evitar esse tipo de erro. Então, melhor ferramenta, controles internos, para evitar essa possível fraude, esse possível desvio de conduta. Aí vale a gente frisar também a figura da autoridade relacionada a essa fraude. Então, geralmente, quanto mais autoridade se tem, mais fácil é de gerar a fraude. Então, a prática tem comprovado que as fraudes quase sempre são praticadas por quem tem a autoridade. Isso até a gente vê de modo muito mais fácil no ambiente público, mas não se restringe a esse ambiente. Dentro das empresas privadas, a gente acaba encontrando, e até de modo rotineiro, a fraude ocorrendo por quem tem o controle ou por quem tem autoridade sobre uma determinada área. Então, quando com autoridade alguém acumula função, tem em mãos grandes canais para fraude.
Um exemplo é quem compra tem o poder de fazer pagamento. O ideal é que não sejam as mesmas pessoas. Quem efetuar a compra não faça pagamento. Você começa a diminuir um pouco a chance de fraude. Um pouco, não é plenamente. Outro exemplo, quem recebe duplicata também tem o controle da tesouraria, da entrada do fluxo de caixa. Também existe a possibilidade dessa pessoa ter mais acesso ao desvio do recurso, mais acesso à fraude. Então, possuir a autoridade, acumular autoridades são facilitadores que permitem a prática de fraude. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de poder em uma determinada pessoa da gestão pode favorecer essa figura da fraude. Então, que eu acabei de falar, o acúmulo de cargos e funções com autoridade facilita a prática da fraude. Então, em matéria pericial, sendo o objetivo apurar a administração ruinosa, então, por exemplo, não se pode dispensar o exame de controles internos. Então, vocês estão lá executando o processo de perícia, onde existe a probabilidade de um desvio de recurso ou de uma prática que possa gerar a conduta de modo falimentar, a gente não pode dispensar a figura dos controles internos. Então, não somente da contabilidade o perito vai se embasar, ele vai buscar a existência dos controles internos, verificar se esses controles internos tentaram barrar esse tipo de problema. E quando também a gente está na função de, de assistente ou quem pode elaborar quesitos, a gente indica a formulação de quesitos vinculados a essa possibilidade de acúmulo de cargo. Então, portanto, um quesito que pode ser formulado no referido caso é: na empresa, existe acumulação de funções? Então você pergunta para o perito para que ele levante se existe acúmulo de função. Ou onde se processam as acumulações? Quais são as áreas? Então ele mexe na tesouraria e no contas a receber? Então, nos quesitos também pode-se solicitar aos peritos a verificações das funções e cargos acumulados. Então, um exemplo: queira o senhor perito examinar o movimento de tal período e de tal período, no sentido de observar a ocorrência de fraudes em decorrência da acumulação de poderes. Então, aqui ele já é uma indicação, uma solicitação mais direta, mais pontual, para que o perito também consiga ou indique no seu relatório essa possibilidade de acumulação de poderes. As perguntas podem ser mais objetivas à medida que o autor da ação já tenha indícios desse possível desvio de conduta, dessa fraude e também do acúmulo de poder. E também, caso ou quando não existe a possibilidade do acúmulo, quando a gente não encontra
mais funções centralizadas em uma única pessoa, a gente acaba podendo nos deparar com a figura de conluio. Então, a associação de pessoas visando essa fraude. Então, conforme observamos, as fraudes não se operam apenas singularmente. Quando ela demanda volumes maiores, então quando os volumes operados são maiores, o fraudador se utiliza de um terceiro ou outro com conluio com eles. Então, a fraude ocorrendo a mais de duas mãos. Então, esse é um bom exemplo da área pública, né? A gente nunca vê uma fraude, ou é muito raro a gente ver uma fraude sendo executada por uma única pessoa. Então, dificilmente uma grande fraude deixa de envolver várias pessoas, quase sempre de serviços correlatos. Então, a gente está pegando justamente essa área financeira. A gente vai desviar o contas a receber dessa empresa. Em geral, a gente vai encontrar pessoas dessas áreas, contas a receber, tesouraria, trabalhando de modo conjunto para cometer o ilícito. Então, para ganhar mais comissões sobre as compras de fornecedores que são subornados, um chefe do setor pode estabelecer conluio com o chefe da fábrica para aumentar, por exemplo, o pedido de compra. Então, aqui já é um exemplo de fraude na área de compras. Então, vamos supor, a gente é gerente da área de compras, a gente entra em acordo com o gerente da produção para que ele comece a fazer pedidos maiores ou volumes, quantidades maiores de pedidos para que a gente faça o processo de compra e assim permita que a gente consiga efetuar o desvio ou a fraude através desse volume de compras desnecessário. Então, quando há conluio, a fraude tende a perdurar. Caso não existe controles adequados de revisão, ou seja, quando a auditoria não consegue, através dos procedimentos internos, fazer o levantamento dessas fraudes. E cada tipo de fraude pode comportar um caso de conluio. Então, pessoas diferentes envolvidas em fraudes diferentes. Maneira de diminuir a chance dessas fraudes controles internos. Então, ferramentas de gerenciamento para evitar ou para que consiga a qualidade, a segurança da informação contábil gerada. E o conluio de pessoas envolvidas na fraude facilita a prática e dificulta a localização. O fato de uma pessoa efetuar compras, recebê-las, conferi-las e efetuar o pagamento constitui um caminho fácil, tanto para a fraude quanto para a detecção da fraude. Então, se tiver mais pessoas envolvidas em todo esse processo, acaba se tornando um pouco mais difícil de fazer esse levantamento. Menos pessoas para cuidar de todos esses processos, a chance da fraude acaba sendo maior. E agora a gente vai falar um pouquinho das áreas da contabilidade que podem envolver a figura da fraude. A primeira que a gente pode falar, capital circulante ou o ativo circulante, é uma fonte, vamos falar assim, uma área fértil para a prática de fraude.
Então, maior o índice de fraudes ocorre nos elementos de capital circulante da empresa, ou seja, dinheiro, estoque e contas a receber. São áreas teoricamente mais fáceis, mais férteis, mais produtivas para fraude. Geralmente, a fraude de caixa fica dificultada quando a empresa só paga por cheques nominais a beneficiários e deposita tudo que recebe integralmente, não guarda nada em caixa. Isso dificulta, mas não impede fraude. E é preciso rigor, de modo que sem autorização e realização de pagamento não devem ser feitas pela mesma pessoa. Então aqui a gente costuma falar sobre níveis de aprovação. Então a gente vai fazer um pagamento de 10 mil. Quem faz a solicitação não deve ser a mesma pessoa que autoriza o pagamento e não deve ser a mesma pessoa que realiza o pagamento. Então aqui a gente conseguiria, só nesse pensamento, estabelecer 3 níveis. 3 profissionais envolvidos para a realização do pagamento. Claro, nem sempre a empresa tem todas essas pessoas, mas deve-se evitar com que essas, essas atividades sejam realizadas pela mesma pessoa, justamente para não facilitar esse processo de fraude. Então, quando, por conseguinte, o perito constata que as coisas na empresa não funcionam como a que se adverte, já existem indícios de possibilidade de fraude. Então, já mudando um pouco de conduta, deixando todo o processo em uma única mão, a gente já tem que olhar para o processo de perícia pensando na possibilidade da existência de fraude. Então, quando a gente vai fazer verificação de haveres, pode estar simulado o saldo de caixa. Então, ali a gente pode encontrar valores finais de caixa de modo fictício. Então, muitas vezes um saldo muito alto não significa a existência de numerário. Muitas vezes ao contrário. Pode não ser nada real. Então pode não ter nada que o represente fisicamente ou em cheques falsos, vales, ou nem existir alguma coisa. Então como é que a gente pode fazer esse levantamento? Contagem de caixa, levantamento de caixa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o controle interno, o movimento de caixa, o livro caixa, e vai bater, vai fazer a conferência com o saldo, ver se existe tudo bonitinho, se não existe. E existindo, a gente vai verificar se essa existência é em dinheiro ou se existem outros documentos, como vales, tentando gerar esse valor de caixa. Sempre quando existe vale ou cheque que esteja parado há muito tempo nesse caixa, a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção para essa figura do caixa. E claro, a gente vai encontrar situações que o caixa não bate realmente com os valores que lá constam. Aí já fica caracterizado ao menos o erro. Pode ser que exista uma divergência que não seja tão grande por erro. Aí a gente vai ter que analisar o que aconteceu, o que está de diferente
entre a movimentação financeira, a movimentação do dinheiro, e efetivamente a figura do controle interno, para poder indicar se foi um erro ou realmente foi algo pensado, foi uma fraude. Então, para cobrir saldos de caixa, o fraudador pode emitir cheque pré-datado de terceiro ou mesmo alegar que o numerário foi entregue a funcionários para ocorrer pagamento. Então, a gente pode entender que a grande maioria das fraudes acaba afetando o caixa da empresa, sejam através de entrada menor ou saída maior. São algumas fraudes comuns que a gente consegue desmascarar dentro do caixa, ou essas fraudes acabam gerando saldos fictícios no caixa. Então, as saídas fictícias de caixa, traduzidas por pagamentos que não correspondem à realidade, podem ser muitas, mas elas podem ser relacionadas como casos mais comuns. Então, aqui eu elenquei os casos que podem ser mais comuns nesse processo. Então, primeiro, funcionário fantasma ou não existentes em folha de pagamento da empresa. Para a empresa, vamos falar assim, privada, não ocorre com certa naturalidade. Porém, empresas públicas, isso a gente já vê de modo muito rotineiro, né? Muito comum. Contratação de funcionário fantasma, foi determinado em tal local. A gente já escuta muito mais esse tipo de notícia, mas ela pode ocorrer em qualquer tipo de empresa. B. Compra com notas frias. Esse é comum também nas empresas privadas. Então a gente pode encontrar essa figura ocorrendo, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então, vem só uma nota para a área financeira, o financeiro paga, mas o produto nunca acobertou mercadoria nenhuma. Compras com notas calçadas. Então, preço falso de compra. Então, vamos supor, a gente faz a compra de um determinado produto para o nosso estoque. A gente compra, vamos supor, papel A4. Tá na faixa de R$ 20 o fardinho, a resma, né? Esses R$ 20 de papel A4 viriam em uma nota, por exemplo, cobrando R$ 30 por cada resma. Então a gente vai ter uma nota calçada ali. A gente está tendo um preço de compra muito acima do que realmente aconteceu. Esse também é muito comum na área privada e na área pública. Notas de serviços pagas sem a correspondente contraprestação de serviço. Então, uma nota de serviço sendo paga por algo que não aconteceu. Duplicidade de lançamento no caixa para um mesmo pagamento. Então eu faço um pagamento, aí pode ser que não envolva a figura do fornecedor. Aqui, alguns deles envolvem terceiros, né? Aqui um funcionário, alguém que se disponibilize a ser o fantasma. Aqui com a participação de fornecedores. Aqui pode ser simplesmente uma fraude interna. Então a gente faz a figura
do pagamento e registra 2 vezes na contabilidade ou registra 2 vezes no fluxo de caixa, aí permitindo então que eu embolse uma parte desse valor. Nota fiscal adulterada para maior, a gente também enxerga isso dentro das movimentações do ativo circulante. Comissão paga sobre venda não realizada. Então, para ver como é, a lista é extensa, né? Desconto oferecidos ao cliente que só existiu para a empresa, não para o cliente. Então, mas só ficticiamente, ou seja, o cliente pagou o valor real e na hora que se registra esse valor a pessoa lança com um desconto e embolsa esse desconto. Nota de venda adulterada, considerando o valor a menor do que hoje recebido. Então a gente pode ter essa figura também. Nota de venda calçada. Então o cliente se deu o valor que ele pagou, o que consta na primeira via maior do que está registrada pela contabilidade. Guia de tributo falsificada. Então a gente recolhe com valores diferentes do que a gente registra na guia. Juros pagos a fornecedores, então simulando pagamento atrasado, mas que feito em dia. Pagamento de multa contratual inexistente. Pagamento de reparos e conservações obtidos por notas em favor de oficinas. Pagamento de combustível feito com notas a favor de posto de gasolina. Também existe possibilidade de fraudar isso. Principalmente nesses casos de cupom fiscal, que não sai registrado o CNPJ da empresa. A pessoa acaba podendo fraudar valores como esse. Registro de saída de caixa com simples comprovante interno, ou seja, sem documentação fiscal hábil. Registro de saída de caixa mediante notas de adiantamento de contas sem comprovante de pagamento. E aqui até envolvimento de possíveis sócios. Saque de sócios por conta de lucros, quando os lucros não estão apurados ou não existem. Aquisição de títulos em participações em sociedades já em quebra por valor notadamente superior ao real. Então, a empresa está falindo, o título vale 50, a gente vai pagar 100. Aquisição de bens por valores fictícios, maiores do que o valor realmente pago. Venda de bens por valor muito acima do registrado. Então, a gente registra a venda maior e acaba embolsando essa diferença. Compra de material usado como novo. Então, pagando o valor real de um usado, registrando o valor como novo, desviando a diferença. Omissão de receita extraordinária. Então aqui a gente deixa de fazer a escrituração para poder embolsar o valor. Simulação de pagamentos de indenização. Baixa de bens do ativo vendido como sucata, mas que foram registrados pelo valor real. E simulação de alcance de caixa
com queixas simuladas. Então, muito grande é o número de fraude que a gente pode verificar que passa pelo caixa. Então, por esse capital circulante líquido. A forma como se realizam varia de acordo com a criatividade do fraudador. Isso para todas as áreas, né? Se a gente pensar fraude no circulante, fraude no ativo permanente, fraude no passivo, fraude no PL, todas as fraudes vão derivar ou vão ser registradas de acordo com a criatividade de cada um deles. Agora, como cada um deles vai acontecer, a gente já não tem muito como exemplificar, porque vai do fraudador, né? Então, a gente traz algumas formas de operar, mas a gente não tem como frisar exatamente como vai ser cada forma, justamente pela diversidade. Várias pessoas poderão fazer até fraudes parecidas, mas realizadas de modo distinto. Então, por exemplo, alguns ocorrem de forma grosseira. Então, eu falsifico a nota, vou lá e contabilizo e pego o dinheiro. E alguns usam forma mais sofisticada. Então, detectar tais anomalias não é difícil para um bom profissional, desde que ele tenha a expertise de como o fraudador costuma operar. Então, obviamente, a gente vai começar a pensar em figuras de fraude, a existência da fraude, e conforme a gente vai ganhando experiência nesse tipo de levantamento, a gente vai tendo uma facilidade maior de como fazer essa detecção, de fazer esse levantamento das fraudes. Então, no que tange a fraude de estoque, a gente também pode relatar alguns casos, mas não são tão amplas quanto a de caixa. Caixa, a variedade é muito grande. Depois do caixa, as possibilidades já são um pouco menores, mas ainda possíveis. Então, subavaliações trazidas por alterações, quer em quantidade, quer em valores. Então, permitir que esses caixas ocorram de modo variado. Esse caixa não, essa compra. Eu, então, subfaturamento e superfaturamento. Então, também são possibilidades de de, de desvio dentro da área de estoques. Adulteração de qualidade de produtos. Então a gente acaba comprando um produto de qualidade superior, mas a gente combina a fraude então com esse vendedor para que ele entregue algo de qualidade inferior e a gente consiga desviar a diferença de valor. Então, consideração também como estoque válido de bens obsoletos. Então, a gente
mantém dentro dos nossos registros bens que não são mais possíveis de venda. E a gente vai mantendo esse estoque para que a gente possa efetuar esse desvio de valores correspondente a eles. Também consideração de bens usados como novos. Então a gente compra valor de bens usados pagando valores de novos e mantém esses valores no estoque. Desvio da diferença. Aí a gente pode ter o desvio no controle, então controle de entrada adulterado, controle de saída de estoque adulterado. Então o que a gente acaba movimentando a mais no estoque ou a menos na saída, a gente abre a possibilidade para o desvio. Substituição de materiais e de mercadorias. Então aqui também abre possibilidade para fraude. Falsificação de nota de transferência. Também ainda no estoque o cálculo adulterado nas entradas ou nas saídas. Então, uma forma de adulteração do registro de estoque. E notas de entradas por quantidades inferior a real. Então, a gente paga mais por menos produto. Ou nota de entrada por valores certos, mas quantidades erradas. Nota de saída por valor certo, quantidade errada. Então a gente faz uma venda inferior à quantidade entregue. Aí tem a participação do cliente, né? Ou nota de saída com quantidade certa, valor errado. Vendemos com valor abaixo. Subtração de mercadoria com adulteração de saldo. Então é ir lá no estoque, pegar o produto e adulterar no registro para que esse registro comece a ficar a bater, a ficar correto, mas com o fraudador desviando os valores, alteração de quantidades também é uma possibilidade. E venda de mercadoria com preço muito inferior ao real para beneficiar a pessoa ligada. Também compra de mercadorias por valor notoriamente superior ao de mercado. Baixa de mercadoria como obsoleta quando na realidade estavam sem nenhum defeito de qualidade, o produto estava perfeito. E uma aplicação falsa de material de uma determinada prestação de serviço ou uma requisição interna. Então, a gente sai para fazer um determinado serviço, fala que gastou, vamos pegar construção civil, gastou 2 sacos de cimento, quando na verdade utilizou só um. O segundo a gente pode desviar. Então, tudo isso são fraudes relacionadas à figura de estoques. Então, as fraudes em estoque são também variadas e criativas e podem operar como fraudes tanto de empregados como de proprietários. Então, pode vir dos dois lados. E não são menores do que casos induplicados a receber. Então, ali, em termos de variação, a gente vai ter a primeira figura como uma maior índice de fraudes dentro do ativo circulante, o caixa. Depois a gente vem competindo ali entre estoque e duplicatas a receber. Então a gente pode destacar dentro dessa figura do duplicados a receber alguns tipos de fraude também.
Então, recebimento de duplicatas sem baixa. A gente recebe do cliente, não dá baixa, embolsa o dinheiro. Emissão de duplicatas sem valor ou sem venda real. Também é outra possibilidade de fraude. Emissão de duplicata por valor inferior ao da venda. Ou o modo contrário, né? Emissão de duplicata por valor superior ao da venda. Esses dois aqui é bem fácil de ser pego quando a gente tem controles internos e a contabilidade bem atuante. Inovação de duplicata sem a realidade de operação. Inovação ou emissão, né? Endosso de duplicatas falso. Manutenção de duplicatas vencidas e não pagas por longos períodos de tempo. Então, indício de evasão tributária, quando a empresa é tributada pelo regime de caixa, ela vende e nunca dá baixa nessa sua duplicata. E duplicata vencida há muito tempo e considerada como a receber, o que pode indicar um ativo fictício. E assim como a duplicata a pagar vencida há muito tempo, pode ocorrer o indício de um passivo fictício. Então aqui a gente pode deixar inflar o passivo até para efeitos de falência com duplicatas que já foram pagas. Você consegue manipular então um processo de falência por esses passivos irreais. Então, as fraudes duplicadas a receber são semelhantes a que se podem realizar em créditos diversos, ou seja, naqueles oriundos de vendas, e muitas manipulações podem ser realizadas para mascarar a situação de caixa, crédito e estoque. Até esse termo está bem alto hoje em dia, chamado de contabilidade criativa. A gente vem percebendo nos últimos 20 anos o aumento dessa contabilidade criativa, dessa fraude através de registros contábeis. Então, as fraudes mais frequentes e fáceis de serem realizadas são as que operam no ativo circulante. Então, quando a gente quer ter mais acesso ao fraudador, é muito simples. Só a gente pensar em ativo circulante. Então, verificar a figura de contas a receber, estoque e o movimento de caixa, a gente já tende a pegar fraude se existir fraudadores nessa empresa. A grande maioria das fraudes tem o seu espelho, quando não acontecidas diretamente nesse ativo circulante, tem o seu reflexo nesse ativo circulante, o que torna ela muito fácil de ser descoberta. Então, por isso, para o perito, a matéria de exame de fraude mais interessa é a que se refere no ativo circulante. Embora não seja a única fonte de desvio, a grande maioria das anomalias são refletidas nesse ativo, nesse circulante. Então, vocês atuando em um processo de perícia onde exista esse indicativo de fraude, a área mais comum ou a fonte mais fácil de vocês levantarem essas fraudes é no ativo circulante. Então eu indico sempre iniciem os trabalhos
de levantamento de fraude nessas 3 áreas. Então, dei uma passada no contas a receber, no clientes, né? Na figura dos estoques e também na figura do caixa, principalmente, né? O caixa é o que mais tem. Aí a gente vai para a segunda área da contabilidade, que podem ser fonte de fraude, aí já em menor número. A segunda área a gente pode pensar no ativo permanente. Então, as imobilizações técnicas e aquelas com rendimento também podem ser fonte de fraude. Muito interessantes. Muitos interesses podem existir em reduzir ou aumentar valores dentro do imobilizado, quer por efeitos qualitativos ou quantitativos. Então, entre as fraudes mais comuns na área de imobilizado são aquisição fictícia de bens, até na área privada é um pouco menos. Na área pública isso ocorre de modo mais comum. Então, essa é uma área. Essa fraude é bem típica da área pública. Produção de bens pela própria empresa e com investimentos registrados como despesa do exercício, sem débito às contas do imobilizado. Então a gente deixa de registrar os gastos dessa construção no imobilizado, vai registrando na despesa, facilitando também com que haja desvio desses valores. Ou venda ruinosa de bens para produzir recursos, com prejuízos de credores. Então a gente pega, faz a venda com valores abaixo da normalidade. Depreciação feita de modo exagerado. Lembrando que a depreciação exagerada ela vai surtir o efeito quando a gente não tem um bom teste de ajuste ao valor realizável. Então, reparação não realizada nesses bens. Então, a gente registra a contratação de reparação que nunca ocorre. Reformas registradas como despesa. Então, também a gente pode encontrar essa figura. Troca de bens com recebimento de alimentos de menor qualidade e sem entrada da diferença pelo caixa. Então a gente já combina com o fornecedor. Eu compro a peça de primeira linha, ele instala uma de segunda e a diferença a gente faz uma partição, né? A gente divide. Venda de parte de um conjunto de bens de produção sem registro ou sem baixa no imobilizado. Então eu faço a venda real, entrego o bem, mas não registro na contabilidade. Venda de imóveis à pessoa ligada, venda com valores a menor. Então vendo para um sócio, vendo para uma empresa ligada. Aqui o mais comum é para sócio. Então, vendo lá um carro que vale 100 mil por 10. Ah, mas isso é uma fraude? Sim, eu vou estar podendo lesar os outros sócios, né?
demolição de prédios sem baixa do valor patrimonial, destruição de bem em acidente sem a baixa no ativo e bens obsoletos que constam como se fossem de plena utilização. Então, aqui são possíveis desvios de conduta registrados no ativo imobilizado. Elas, então, como eu falei para vocês, é menos comum de acontecer do que no ativo circulante, mas mesmo sendo menos, elas existem. Então, as fraudes podem ocorrer no ativo permanente, nas perícias dedicadas aos casos de recuperação judicial e de falência. O profissional deve se preocupar com esse cara. Então, quando a gente fala em fraude no ativo permanente, a grande maioria dessas fraudes tem relação com processos de falência, pedidos de falência. No dia a dia empresarial, esses processos são um pouco mais difíceis da gente encontrar, porque eles são não porque eles são mais difíceis de serem localizados, eles na verdade são mais fáceis. Porém, eles não ocorrem com tanta frequência quanto no ativo circulante. Então, como envolve valores muito mais altos, em geral essas movimentações são feitas de modo a buscar processos de falência ou a indicar a existência da possibilidade desse pedido. Então, essa seria uma das visões possíveis dentro das fraudes em ativo circulante, ativo permanente. Mas também a gente pode pensar como outra fonte de fraude nessa área relações intersocietárias. Relação entre os sócios prejudicar ou prejudicar não, né? O fraudador nem sempre ele quer prejudicar, mas sim obter vantagem. Então a busca de vantagem em relação aos outros sócios também pode acontecer. Então a gente encontra comumente nesses dois processos. Em geral, é realmente comum, entre empresas do mesmo grupo, operam-se subavaliações, superavaliações, movimentos de falsos créditos, vendas, débitos, compras. Então, uma empresa de um grupo pode ser utilizada pela controladora para uma série de fraudes a terceiros. E nesse caso, as fraudes não são apenas de empregados, mas também dos empresários. Na verdade, a maioria dessas fraudes acabam envolvendo os empresários. E os grupos têm prestado-se uma série de maquinações contábeis. No exame da fraude, pois, do ativo permanente, tanto as imobilizações técnicas quanto as demais devem ser examinadas com maior cuidado. Então, estão vocês trabalhando num processo de falência, um processo de disputa entre sócios, a gente tem que tomar um certo cuidado com a área de ativos permanentes. Embora a preferência no caso de fraudadores funcionários seja por meio do ativo circulante, as fraudes de empresário contra terceiros, conforme o caso, podem ter preferência, então, pelo ativo permanente. Então, essa é a real tendência que a gente encontra no dia a dia. Fraudes executadas por funcionários, por colaboradores que estão nessas posições de autoridades, são, na sua maioria, envolvendo o ativo circulante.
a fraude mais relacionada aos empresários, aos sócios, são as do ativo permanente. Então, as fraudes nos ativos permanentes podem ser preferidas pelos empresários nos casos de lesão em terceiro, principalmente quando envolve processos de falência. Então, ao perito, conforme o caso, tanto interessam as fraudes de empregadores não, de empregados, como as praticadas pelos empresários na lesão de direito de terceiros. Então, o perito ele vai ter a sua fonte de atuação, seu foco de atuação nas duas áreas. Então, dentro do ativo, a gente vai encontrar essas duas figuras, mas a gente também tem os passivos. Então, a gente vai ver a figura dos passivos no processo de falência. Apesar de parecer estranho alguém que queira fraudar suas dívidas, né? Fraudar a dívida é algo um pouco fora do comum. A gente pode ter essa figura também. Então pode haver interesse tanto em aumentar as atividades expressas em balanço, como diminuídas conforme o interesse do fraudador. O empresário que necessita de crédito, então, eu vou mandar meu balanço para o banco para análise. Esse cara ele vai tentar esconder. Então ele vai diminuir o máximo das suas dívidas para conseguir os seus índices de liquidez e de rentabilidade para suprir esses valores. Então, o empresário está preparando a empresa para falência, já vai ter a situação contrária. Ele, em vez de esconder ou de mascarar, ele vai tentar inflar suas dívidas. Então, ele vai buscar aumentar esses credores para conseguir indicar que a empresa dele não tem mais condições de pagamento. Então, a fraude no passivo, em geral, depende do interesse, principalmente do empresário. O empregado ele não tem tanta participação, é muito mais difícil a gente encontrar a participação dele, principalmente como idealizador da fraude, no passivo. Aqui, então, figura muito mais a figura do empresário. Então, geralmente, as dívidas que se escondem por ser substituídas no longo prazo ou por não serem registradas. As dívidas que se inventam são resultantes de contratos fictícios, notas frias, notas promissórias, empréstimos de sócios. Então, criação de valores a pagar para a empresa que não condizem com a realidade. E mascaramento de dívidas vem sempre acompanhado de mascaramento de valores de despesas ou em ativos inexistentes. Então, em geral, a gente vai encontrar esse cara relacionado ou com contrapartida, em geral, de ativos, principalmente de longo prazo, inexistente. Legal, meu vizinho resolveu ligar a furadeira aqui em cima. Normal, professor, acontece. Não, e hoje eu tô em casa, né? Eu tô, digamos assim, de quarentena. Então, tô tendo que gravar aqui do apartamento. Aí, justo hoje ele começa a abrir buraco no apartamento de cima. Oh, Deus.
Então, a gente vai encontrar a contrapartida desses passivos, sejam nas despesas, custos e despesas, né? Ou, em geral, em ativos principalmente de longo prazo, ou os ativos permanentes. Então, o passivo de obrigações é fraudado quase sempre em casos de concordata e falência, mas também quando se deseja prejudicar a partilha para herdeiros. Então, para fraudar os registros, fraudam-se também títulos de crédito, criando-se os chamados credores fantasmas. Então, ali cria-se a figura das dívidas inexistentes. Até a própria auditoria tem fontes, mecanismos para trabalhar essa criação de credores fantasmas, mas como a auditoria trabalha muitas vezes por amostragem, ela acaba não detectando. E no processo de perícia a gente já não pode deixar essa mesma facilidade. Dentro do processo de auditoria, vocês vão escutar da tal circularização, onde vocês entram em contato com esses credores e perguntam justamente quanto que essa empresa que vocês estão levantando tem aberto. Já meio que participei de um processo igual, professor, de circularização. Aí todo fornecedor vai responder lá. Não tem obrigatoriedade, esse é um dos defeitos da circularização, onde eles indicam, olha, eu tenho X reais de dívida. Aí possibilita o auditor a confrontar. Na auditoria pode-se fazer o mesmo processo, mas você tem daí a vantagem de estar com o levantamento judicial e poder ir diretamente nesse credor para fazer o levantamento. Então, quase na totalidade dos casos, falsifica-se depois cambiais, mas também utilizam de créditos de sócios, de associados, suprimentos. Então, também vai da criatividade do fraudador. Aonde ele vai encontrar esse respaldo para fazer esse passivo fantasma, esse passivo inexistente. Em geral, as fraudes de passivos são especificamente envolvidas ao prejuízo de credores. Então, é justamente para conseguir fechar a empresa e não pagar ninguém. E nos casos, os credores não são só os fornecedores, mas também bancos, financiadores e outros sócios que possam estar envolvidos. Então a gente pode ter várias pessoas além dos próprios fornecedores que entrem nesse prejuízo. Então, um pedido fictício de falência vai envolver, inclusive, apesar deles terem a prioridade no recebimento, inclusive os funcionários. Mas existem casos onde empresas declaram a falência, mesmo elas não estando efetivamente, não conseguirem efetivamente comprovar essa falência. Claro, daí eu for utilizando dessas maquiagens no balanço. Então, as obrigações, como fonte, representando o capital de terceiros, têm prioridade no resgate quando das liquidações concordatas, falências, e daí havendo interesse em criá-las para que se promova o desvio de dinheiro, ou seja, busca-se a fraude como reduzir a capacidade de recebimento dos demais credores. Então aqui a gente também consegue repassar os valores ainda existentes na empresa a outros credores ou a credores que a gente tenha interesse para favorecimento do que para pagamento dos reais credores da empresa. Então, o profissional pode facilmente identificar esse tipo de fraude
pesquisando a origem da dívida, buscando quem é o credor, o que esse credor vendeu, o que ele fez para a empresa. Então, também buscando qual a aplicação, podendo verificar, então, a materialidade do que foi feito para a existência da dívida. E também conferindo com os próprios credores a existência dessa dívida. Aí é que mora o perigo. Muitas vezes a circularização também não vai funcionar, porque como o credor participa da fraude, ele vai responder que aquela dívida existe. Então pensem vocês trabalhando nesse sentido na área pública. Só que na área pública a ideia é vender um produto sem efetuar a entrega. Ele está mais relacionado à figura do estoque do que à própria fraude de passivos. Mas vejam como uma fraude, uma fonte da fraude tem ligação com a outra. Então você pode aplicar essa compra lá no seu estoque ou no seu ativo mobilizado, mas de modo fictício, de modo que você só tenha o documento para comprovar, mas não exista um material realmente comprado ou um material realmente aplicado. Isso daqui também é uma beleza para a gente encontrar na área pública. Então, sendo o título de dívida uma promissória, deve-se identificar o beneficiário, bem como as ligações que este tem com a empresa, envolvendo-se o título, se ele possui todas as formalidades legais exigidas. Por que a gente tem que levantar também essa formalidade do registro do título? Muitas vezes são duplicatas ou títulos de crédito que não atendem à legislação, são os chamados títulos falsos. Pode acontecer? Pode também. Até por isso que hoje existem a figura dos títulos registrados. Vem surgindo a obrigatoriedade das empresas adotarem o título registrado, visando também inibir um pouco esse tipo de fraude. Que antigamente a pessoa emitia um título que não tinha protesto, não tinha registro em cartório, não tinha nada, e o título ficava lá, vagando no sistema financeiro, sem nenhum controle. Hoje esse tipo de título já não está mais sendo permitido. Então, inibindo um pouco esse tipo de fraude. Então, a verificação deve abranger aspectos formais e essenciais, e o registro do título em diário para conhecer o porquê foi constituído. Isso se encontra sabendo qual a conta que foi contrapartida da dívida. Aqui a gente encontra a importância do registro contábil, justamente para poder vincular essa figura da origem e da aplicação. Então, na eventual necessidade de saber, eu tenho uma dívida, qual a origem, o que foi utilizado, vocês buscam no livro diário ou no livro razão. O diário é um pouco melhor nesse caso, porque já apresenta débito e crédito na mesma sequência, indicando o que foi utilizado, para daí vocês também buscarem aonde foi aplicado o valor. De repente fala que foi comprado estoque. Material para estoque, vocês vão também trabalhar em cima do levantamento desse estoque para poder indicar a existência ou não dessa fraude. Então, a investigação deve aprofundar-se até que o perito forme convicção sobre a existência da dívida. Então,
o perito ele vai poder ele vai conseguir responder somente com o levantamento do passivo? Na grande maioria dos casos, não. Ele vai acabar fazendo o processo de perícia nas outras áreas também, justamente para poder conferir a real existência dessa dívida. Outra área que a gente envolve no processo de fraude, patrimônio líquido. Apesar de ser bem menos comum, né, bem menos recorrente essa fraude, ela também pode originar fraudes. Então, também no patrimônio líquido podem ocorrer fraudes. Então, como eu falei, embora elas não sejam frequentes, dela fluem falsas constituições de capital, ou seja, integralizações de capital. Então, alguns capitais se formam apenas nominalmente. Por incrível que pareça, apesar da gente falar que ela não seja uma fraude frequente, eu aposto que uma boa parcela das sociedades de micro e pequeno porte acabam. Não dá para falar que existe a fraude, muitas vezes é o erro do empresário. Um erro. Mas a integralização de capital somente no papel. Já viram esse tipo de caso? Então, o que é isso? O empresário vai lá para o contador e fala: eu quero abrir uma empresa com capital de 10 mil reais. Mas ele não põe R$ 1 na empresa. O que ele vai estar fazendo? Criando um capital apenas nominal. A empresa nunca viu esse dinheiro. Então, pode se caracterizar como uma fraude se ele fizer isso de má fé. Mas nesses casos, a grande maioria é erro mesmo. Falta de conversa entre contador e empresário. Então, alguns capitais se formam apenas nominalmente, ou seja, só no contrato social, que consta a integralização. E daí vai se dar dos mais diversos modos possíveis, né? Mercadoria, títulos de crédito, bens do ativo mobilizado, a mercadoria, eu já acabei falando, eu ia falar estoque, mas mercadoria. Então a gente vê a integralização no contrato social que não ocorre na prática, né? E podem ocorrer, por exemplo, integralizações com notas promissórias a receber de pessoas que não existem ou empresas associadas que nunca liquidaram o título. Tal prática contabilmente faz integralizando o capital, mas sem corresponder à efetiva entrada de bens no patrimônio da empresa. Então, representando assim uma falsa constituição de capital social. Então, essa é uma das razões pelas quais os planos de contas oficiais que a gente encontra, principalmente na comunidade europeia, exigem que as contas associadas ou empresas ligadas tenham contas próprias e evidentes. Então, a gente acaba tentando minimizar um pouquinho ou facilitar a localização dessa fraude quando a gente tem uma contabilização completamente separada dessas contas. Também a gente pode encontrar figura de reservas falsas. Então, reservas falsas também podem ocorrer, quer por reavaliações fantasiosas, quer por intenção falsa de valores do ativo. Também pode ocorrer o caso de reservas ocultas.
derivadas tanto de subavaliações do ativo ou superavaliações do passivo. Então aqui a gente pode utilizar, é triste falar, mas utilizar uma própria ferramenta legal, que é o ajuste ao valor recuperável e ajuste ao valor justo, para a constituição desses valores falsos no patrimônio. E essas, embora não evidentes, não deixam de ser uma contribuição à falsificação de balanços ou à falsidade dos balanços. E podem ainda alterar o valor do patrimônio líquido com falsas produções de lucro e, desse modo, inflar a figura do patrimônio líquido. E tal fraude, por onerosa, nem sempre é preferida, mas pode ocorrer para compensar perdas e, nesse caso, não tem ônus. Então, se você está querendo compensar prejuízos de períodos anteriores, a maquiagem do resultado ocorre. E o detalhe sem ter o pagamento excessivo de imposto. Mas existem empresas que vão tentar, mesmo que gere ônus, que gere imposto, o aumento do PL através do lucro fraudulento. Ah, mas pode acontecer isso? Pode. E muitas vezes acaba até passando na vista dos... Vou falar até um caso que eu vivenciei. Na ALL tinha um diretor que ele simplesmente recusava da manutenção dos imobilizados, principalmente da figura dos vagões, que dá um valor muito alto de despesa por ano, porque ele queria atingir a meta de lucro. Então, com isso, ele estava inflando o lucro da empresa através da não realização da manutenção dos ativos. E também não fez o registro dos ajustes ao valor recuperável do teste de impairment. Então ele conseguiu, bacana, bateu a sua meta de modo um tanto quanto fraudulenta, mas isso fez com que a empresa depois, foi coisa de 1 ano e meio depois, ela teve que redivulgar suas demonstrações reconhecendo 1.900.000 de teste de impairment não realizado. Então ele conseguiu mascarar por um tempo, mas depois ele foi... O mercado acabou descobrindo isso, né? Só que não, nesse caso não, ele não foi acusado de fraude, nada, mas caracteriza-se uma fraude pela intenção dele. Então, em hipóteses mais raras, mas não de todo inviável, são as decorrentes alterações processadas em correções monetárias que podem alterar esse patrimônio líquido. E faltam duas possíveis áreas para a gente pensar em fraude, que é a parte dos custos e despesas, que fecha a nossa figura de balanço. Então, fraude em custos, em geral, são reflexos também, reflexos de fraude na área de estoques em geral, mas os custos são fontes de fraude, quer para alterar lucro, quer para evitar carga tributária. E também se altera custo para mascarar preço. Então, a gente pode ter tanto interesses externos
quanto interesse interno, quando a gente pensa no próprio administrador, na prática de fraude nos custos. Então, as fraudes cometidas pelos empresários quase sempre visam, dentro de seus interesses, a figura do imposto. Então, na grande maioria dos casos da fraude dentro da gestão de custos ou da área de custos, é para pagar menos imposto, reduzir carga tributária. Mas também podem servir para ilusão de credores e iludir controle de preços governamentais quando a gente tem participação de licitação. Então, as fraudes nos valores de custo são processadas nos valores dos componentes. Então, a gente registra valores a maior para fazer com que o custo de um determinado produto fique a maior. Consequentemente, a gente consegue tanto pagar menos imposto quanto iludir controle de preço para governo. Essa é a principal prática. Então, para fraudar o valor de custo, frauda-se o valor de seus componentes, então da matéria-prima, mão de obra, gastos indiretos, que vão formar então o preço final ou o custo final de um produto. E as fraudes em matéria-prima, que são as mais relacionadas, aí a gente pode destacar algumas. Primeiro, aquisição através de nota falsa, nota fria. Então a gente compra, mas nunca recebe o material. Segundo, aquela figura da nota calçada. Então a gente paga um valor diferente do que está na nota. Então a gente pede para o fornecedor emitir a nota com 100 e paga 50. Baixa de materiais sem que sejam realmente empregadas na produção. Muitas vezes está atrelado a esse cara. Eu compro com nota fria e para fazer a baixa desse estoque frio eu vou ter que fazer requisição fria. Então vou colocando na linha de produção materiais que não existem. Consideração de materiais como deteriorados e não eficazes para a produção. Então a gente faz a baixa de materiais que estão em estoque, indicando que eles não têm mais condição de ser utilizados na produção. Então a gente faz uma perda. Incidência de altos fretes no transporte. Então a gente sobe os valores de ativo imobilizado com base nos fretes, de ativo imobilizado não, dos ativos no estoque. Consequentemente, vão ser registrados no custo por valor mais alto. Consideração de beneficiamentos sobre materiais sem que existam esses beneficiamentos. Então a gente fala que mandou matéria-prima A para a indústria X para conseguir fazer o beneficiamento dele. E na verdade nunca ocorreu esse tipo de beneficiamento. Consideração de comissões pagas sobre as compras que não foram pagas e nem devidas. E também a inclusão de gastos com armazenagem e selamentos que não foram feitos. Então a gente fala que deixou um determinado produto no silo, guardado por um período. Mas na verdade esse material nunca ficou guardado lá. Tudo isso vai fazer com que meus custos de produção aumentem. Consequentemente, eu vou ter um maior custo do produto, menor carga tributária ou um custo maior para fins de comprovação em licitação.
Então, a constatação e a investigação de fraude no custo demandam não só análise documental, mas também a observação do processo de produção. Isso porque é por meio do exame direto que a gente consegue atribuir essa falsificação. Então, um exemplo. Vocês querem saber se existe armazenagem aqui. Por documento só vai ser possível? Não. Muitas vezes os documentos vão existir, vão estar registrados, vão estar pagos. Mas se vocês forem nesse local de armazenagem, no local que a operação indica, vocês vão perceber que não tem essa operação. Essa operação não existe. Aí já começa o indício da fraude. Já começa a caracterizar a fraude. Então, pensou em fraude na área de produção, vai ter que se conhecer a área produtiva também. Então, não dá para ficar somente no controle interno. Então, também é comum a inserção de custos de produção de valores de pesquisa e de royalties. A pesquisa se dá ao inserir no custo uma parcela da amortização do diferimento do que foi gasto para obter um determinado produto novo, uma determinada fórmula, uma determinada, um determinado desenvolvimento de uma tecnologia. E o royalty é o que se paga para terceiros para a utilização de um determinado projeto, uma determinada ideia. Então pode ser que exista registros lá na área de custos esse tipo de valor, que também vai ter que ser levantado com a fonte, com a origem. Então, existe a pesquisa de um novo produto, vocês vão ter que levantar toda a documentação sobre essa pesquisa. Sobre o royalty é um pouco mais tranquilo, porque vocês vão levantar junto com a empresa detentora desse projeto ou desse direito. Então, muitos casos são elevados a partir de amortização falsa e de royalty fantasioso, também como custo indireto. Incluem-se muitas vezes gastos realizados em formas e modelos, ou seja, coloca-se como custo algo que deveria ser registrado lá no imobilizado. Então você desenvolve lá uma peça nova que vai necessitar de uma forma para máquina de injeção, uma máquina injetora. Então você precisa da forma para fazer a injeção desse plástico. A maneira correta de você registrar esse tipo de forma ou de material utilizado é como um ativo imobilizado. E a pessoa, por interesse, registra no custo. Então, inflando o custo do período. Isso também pode se caracterizar como uma fraude. Lembrando, tudo isso a gente tem que ficar muito no pode. Por quê? A gente tem que voltar lá nos primeiros slides. A fraude ela só tem a característica da existência quando tem a intenção, né? Vamos supor que aqui deixaram a nota fiscal da compra da forma para o estagiário lançar e ele classificou errado. É uma fraude? Nesse caso já não é mais uma fraude. Por quê? Não existia intenção, foi um erro. Não foi comprovado. A gente não consegue indicar que aquela contabilização foi feita daquele modo por um interesse secundário, por uma vantagem específica. Aí a gente cai para o erro. A gente tem que tomar muito cuidado entre o erro e a fraude. Tudo que a gente veio falando, quase tudo, né? Alguns não tem muito como
fugir da intenção. Ninguém compra uma nota com R$ 100 para pagar 50. Algum interesse estranho tem por trás disso. Mas quando a gente fala principalmente de classificações, de registros contábeis, aí a gente tem que tomar um cuidado maior por causa da figura do erro. Tá? E também ocorrem como fraude nos custos, embora não seja comum, a amortização indevida de valor de patente de invenção. Registro que tinha que ficar lá no intangível, o pessoal faz a classificação dele para o custo. Então, as fraudes no custos não são apenas as que passam pelo caixa, mas também as que são realizadas por meio de ajustes de valores. Então, até o exemplo que eu falei para vocês, ele se enquadrava como um custo, uma fraude no custo, lá do registro do ajuste a valor recuperável dos imobilizados da LL. Por quê? Como ali a gente estava falando especificamente dos vagões para o transporte, é o custo da prestação de serviço. Então ali a fraude, ou seja, a maquiagem do balanço para apresentar um lucro maior, apesar de não ser comum o lucro maior, né? Se ocorria por meio de ajustes, ou da não realização obrigatória desse ajuste. Então, não necessariamente tem que existir a saída ou não do recurso. Mas, às vezes, o simples ajuste contábil pode gerar a figura da fraude, desde que apresente uma informação fictícia, uma informação fraudulenta, que leve à vantagem de alguém. Se a empresa não mantém uma escrita de custos, dificulta a ação do perito, mas não impossibilita, uma vez que a gente também tem como fazer o levantamento através da observação local, né? Então, o ideal é que a gente tenha o controle interno, mas não existindo, ainda assim a gente consegue fazer alguns levantamentos pela escrituração contábil e pela verificação local do processo produtivo. E quando a gente fala também nas despesas, a gente pode encontrar fraude. Aí a gente encontra até de modo muito mais significativo do que os custos, as figuras nas despesas, as fraudes nas despesas. Então, as despesas possuem um campo vasto para a prática da fraude, pois abrangem as administrativas, comerciais, financeiras, tributárias e extraordinárias. Podem, geralmente, resultar de pagamentos, mas também de ajustes. Em geral, nos casos empresariais, podem até estar documentados. Devem, por isso, merecer análise não só da documentação, mas também das suas justificativas, do que foi realizado. Então, conforme o interesse, a prática vai existir, vai ser desenhado a prática para realização desses interesses, né? Então, conforme o interesse da prática, se o interesse é lesar sócios, herdeiros, credores, pode simular uma má situação, indicando possíveis perdas, quando na realidade o dinheiro escoa para a mão de fraudadores. Como que se faz isso? Aumentando a figura das despesas. Então, se você quer lesar tanto sócio, herdeiro, credor, você pode simplesmente desviar o dinheiro aumentando a despesa. Aumenta a despesa, consequentemente reduz o lucro,
e você diminui então a distribuição para essas pessoas. O aumento tanto pode ser suprimido por documentos especiais falsificados, como pode defluir de aproveitamento indevido da situação. Se vocês analisarem toda aquela relação de possíveis fraudes na área de caixa, estoque e, e duplicados a receber, contas a receber, a gente acaba caindo também em uma fraude dentro das despesas. Muitas vezes o reflexo das fraudes de caixa acaba vindo parar aqui. Então pode-se simular grandes contratos de publicidade, gerando até dívidas para sustentá-los, bem como empregar pessoa da família ou ligado, com altíssimo salário e privilégio, fabricação de situação ruinosa ou ardilosa, preparada pelos fraudadores, e o perito, para identificá-lo, precisa ter em mente o propósito que é produzir uma aparência ruinosa. Produzir uma aparência ruinosa. O que isso quer dizer? Esses fraudadores vão sempre tentar mostrar que a empresa não está bem. Sempre. E ele tem que ter em mente isso. Como é que se chegou a essa aparência ruim? Como que o desvio de valor aconteceu para que a aparência ruim possa acontecer? Então, aqui alguns casos, possíveis exemplos dessas fraudes em despesas buscando esse resultado ruim no processo. Então, aquisição de notas frias de bens e serviços, pagamento do salário de pessoas inexistentes, então, o funcionário fantasma, contrato de publicidade, organização, pesquisa e mercado sem a produção de serviços, então só o pagamento sem prestação nenhuma de serviço, gasto com reparação de veículos, com nota de serviços frias. Outra possibilidade que a gente encontra. Simulação de gastos de recepção ou de relações públicas. Também a gente demonstra um gasto que não aconteceu na prática. Consideração de gastos pessoais de sócios. Aqui a gente já confunde até a figura do erro contábil, já que muito sócio mistura tudo que é seu com da empresa sem intenção nenhuma, sem intenção de lesar. Então, aqui a gente tem até um complicador, umas dificuldades. Uso da empresa para cobrir gastos de dirigentes. O registro em dobro dos gastos. Então, a gente fez um gasto, registra 2 vezes. E o pagamento de comissão sem a ocorrência de fato, sem que tenha havido intervenção real do vendedor. Então, possíveis fraudes na área de custos. Em geral, quase a maior parte das fraudes de caixa se aplicam-se às fraudes nas despesas, que eu tinha acabado de falar, né? Então, a gente encontra as duas pontas vinculadas. A fraude de caixa e a de despesa, muitas vezes, elas estão ligadas. E a intenção dos fraudadores são sempre as mesmas, ou seja, defender ilicitamente o interesse próprio, sempre com a lesão do direito de terceiros. As fraudes nas despesas, em quase sua totalidade, são as mesmas que se processam no caixa, porque se baseiam em interesse no extravio de dinheiro. Também na área das despesas financeiras, provocam simulações notadas com a manobra de títulos e uso faccioso de descontos e simulação de perdas.
Então essas são as principais figuras das fraudes. Ali dentro dos 5 grandes grupos da contabilidade, a gente tem a possibilidade da existência de fraude e elas podem também ocorrer. Aí não necessariamente pode gerar fraude, mas pode ser tanto a fraude quanto o erro. A gente encontra através de vícios e defeitos. Então, o que vai definir se esses vícios e defeitos são fraudes ou erros é a intenção. A gente tem que sempre ficar atento nessa figura da intenção. Então, vícios documentais. Primeiro tipo de vício que a gente encontra. Então, as fraudes a que nós referimos podem ser feitas com vício nos documentos. Tais vícios praticam-se por falsidades ou adulterações. A falsidade é a existência simbólica, ou seja, há documento, mas não há transação. Então, simula-se algo. A falsidade do documento é a existência desse sem ocorrência real do fato. Já a adulteração é a alteração do documento de um fato realmente existente. Então, para a figura da perícia, não basta somente que o documento exista, é necessário que ele seja competente, ele seja o ideal ou o legal para aquele tipo de operação. Aí a gente pode encontrar a figura de vícios de registro, até o que eu estava comentando com vocês lá do estagiário que lançou errado. Então os documentos podem ser autênticos, mas o registro pode estar viciado. Existem várias formas de cometer fraude por meio de registro. Daí a gente deixa algumas elencadas aqui. Registro em duplicidade, lançar 2 vezes o mesmo documento, como se fossem lançamentos diferentes. Omissão do registro, então existe a documentação e o fato, mas eu deixo de registrar ele na contabilidade. Classificação errônea, então consiste em utilizar contas indevidas para o registro do fato. Então, aqui, até aquele exemplo que eu falei lá, a forma que foi registrada no custo e não no imobilizado. Aí, se vai ser uma fraude ou um erro, vai depender da figura da classificação. A adulteração, então, consiste em registrar coisa diferente do que realmente está no documento. Faço o registro de modo diferente do fato real. Raspagem consiste em utilizar-se do instrumento para modificar lançamentos já existentes. Esse daqui é interessante. Por que se chama raspagem? A figura da raspagem é pela forma antiga de se registrar os livros. Antigamente o livro era escrito de forma manual ou de forma mecanizada, não era o impresso como a gente tem hoje, o eletrônico. E se você quisesse alterar alguma coisa, você tinha alguns procedimentos para ser feito. Mas as pessoas iam lá, tiravam, faziam a raspagem da tinta na folha para efetivamente fazer a adulteração do fato. Mesma figura ainda das entrelinhas. Consiste em utilizar esse espaço indevido nos livros, registrando-se entre as linhas existentes.
Então, esses dois aqui a gente quase não escuta mais falar, por serem procedimentos antigos, né? E a exclusão consiste em eliminar dados já registrados, e transporte consiste em realizar o transporte de importâncias com inversão de números, aumentando zeros, adulterando qualquer número. Então, aqui são possíveis vícios que podem ser caracterizados ou como um erro ou como uma fraude. Aí, vício da demonstração contábil em si. Então, como o perito precisa lidar com as demonstrações contábeis, deve acautelar-se quanto aos vícios que podem estar existentes nessas peças. Na grande maioria dos casos, estão relacionados à classificação de grupos contábeis. Então, um exemplo disso, colocar no ativo circulante duplicatas que já se acham vencidas há muito tempo e deveriam estar contabilizados no realizável a longo prazo. Por que se faz isso? Em geral, é para análise de crédito em banco e para licitação. Você melhora os teus índices de liquidez. Então, também é uma falsidade demonstrativa o fato de que se classificam como estoques no circulante os valores de mercadoria e materiais que são obsoletos e que não podem ser utilizados em razão desse defeito. Também vai alterar coeficiente de liquidez. Então, a gente também pode ter classificação dos passivos. Dívidas de curto prazo sendo classificadas de longo prazo. Vou melhorar índice de liquidez. Então, pode ver que esse tipo de vício, se demonstrado interesse na melhoria dos índices, vai ser classificado como uma fraude. Ah, pode ser um erro? Pode. Se não tiver intenção de lesar ninguém, pode ser um simples erro. Simplesmente foi feita uma classificação errada. Mas, existindo um interesse escuso por trás disso tudo, a gente tem a figura da fraude. E os defeitos? A gente pode encontrar defeito de individualização. Os erros de individualização decorrem da troca de dados não intencional, mas as fraudes, não há dúvida que criam falsas situações. A individualização é a particularização, ou seja, descrever algo em todas as suas particularidades de modo que esse seja inconfundível. Isso, infelizmente, ocorre demais na contabilidade. Às vezes a gente trabalha com processos, tentando trabalhar com automatização de processos que influenciam na individualização. A gente não consegue mais separar muito bem qual registro pertence a qual fato contábil. Isso faz com que a gente tenha essa dificuldade. E defeito de clareza. A clareza difere da individualização. A individualização é particularizar, mas a clareza exige que os registros estejam ao alcance de quem o consulta, ou seja, precisam ser compreendidos sem dificuldades. Em geral, os dois estão ligados. Se a gente não consegue fazer um registro devidamente individualizado, a gente também não vai conseguir ter um registro com clareza, já que a gente não vai conseguir identificar a qual fato ele se reporta, a qual fato ele pertence. E defeito de codificação. Então, como fraude contábil, a troca de código ela acaba sendo comum. Existe essa particularidade para dificultar. Então, o uso dos códigos contábeis é comum no regime da escrituração contábil através dos sistemas eletrônicos, né? E o mesmo dificulta em algumas escritas
essa localização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com um erro puro da codificação contábil. Então, a pessoa lançou errado, pegou o código errado, mas não tinha intenção de prejudicar ninguém. Tá aí um mero erro. Ah, não, ela fez uma classificação errada, ela fez a baixa de um contas a receber em um cliente que está em um outro cliente do que era devido, justamente com a intenção de dificultar a localização. Aí a gente acaba encontrando a figura da fraude. Então, se de um lado existe a dificuldade de digitação, evitando-se a perda de tempo para escrever nomes, por outro lado, torna-se muito mais fácil a fraude, uma vez com que a gente pode fazer justamente essa confusão dentro dos sistemas para que o fato ocorrido não seja localizado. Então, dentro de fraudes, era isso que eu queria trabalhar com vocês. Abro a perguntas, questões, dúvidas. Nathan, Wellington. Tranquilo, professor, para mim. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ali tentei elencar o máximo de situações possíveis, mas nunca a gente vai conseguir elencar todos, porque o fraudador ele é sempre criativo, ele sempre vai surgir com maneiras novas. Então é um pouco difícil esse trabalho, justamente por ele sempre vir se reinventando. Então, o que hoje é fraude, amanhã já vão estar inventando outro tipo de fraude. Mas alguns ali são muito comuns. Parte de fraude de caixa, de estoque, eles se repetem muito, gente, muito. Por mais que eles sejam processos já conhecidos, os fraudadores ainda usam eles. Então acho que isso pode ajudar um pouquinho vocês. Até de trabalho, atividade da semana, o que eu deixei para vocês? Pesquisarem algum caso de fraude contábil e descreverem ele. Não se preocupem, vocês vão achar com maior facilidade isso, tá? Tem muitos. O que tem de fraude que é noticiado, vocês vão achar principalmente as de capital aberto. Nossa. Capital aberto encontra. Não é porque encontra em maior número. Elas são mais noticiadas. Então daí vocês vão conseguir encontrar de maneira mais fácil. Não vai ser algo tão difícil de ser feito para vocês. Tranquilo? Beleza. Então tá, gente. Então, não existindo dúvidas, encerramos por aqui. Beleza, professor. Obrigado. Beleza? Então nos vemos semana que vem, gente. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.